Esté, capítulo 1. O banquete de Assuero. Isto aconteceu nos dias de Assuero, o Assuero que reinou sobre 127 províncias, desde a Índia até a Etiópia. Naqueles dias, quando Assuero reinava na cidade de Susã, no terceiro ano do seu reinado, deu um banquete a todos os seus oficiais e servidores. O exército da Pérsia e da Média, bem como os nobres e os governadores das províncias estavam presentes. Então, Assuero mostrou as riquezas da glória do seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza durante muitos dias, durante 180 dias. Passados esses dias, o rei deu um banquete a todo o povo que estava na cidadela de Susã, tanto para os maiores como para os menores, durante 7 dias. No pátio do jardim do Palácio Real, havia cortinas de algodão, brancas e azuis, amarradas com cordões de linho e de púrpura, as argolas de prata e as colunas de alabastro. A armação dos leitos era de ouro e de prata, sobre um piso de porfírio e de mármore, de alabastro e de pedras preciosas. A bebida era servida em taças de ouros, de vários tipos, e havia muito vinho real, graças à generosidade do rei. Bebiam sem restrições, como estava prescrito, pois o rei havia ordenado a todos os oficiais da sua casa que fizessem segundo a vontade de cada um. Também a rainha Vasti deu um banquete às mulheres do palácio do rei Assuero. No 7º dia, quando seu coração já estava alegre por causa do vinho, o rei Assuero ordenou a Meumã, Bitsá, Arbona, Bictá, Abgata, Zetá e Carcas, os 7 eunucos que serviam na presença dele, que trouxessem à sua presença a rainha Vasti, com a coroa real. Ele queria mostrar aos povos e aos príncipes a beleza dela, pois era muito bonita. Porém, a rainha Vasti se recusou a atender à ordem do rei, transmitida por meio dos eunucos. Diante disso, o rei muito se enfureceu e se inflamou de raiva. Então, o rei consultou os sábios que entendiam dos tempos, porque era seu costume fazer isso na presença de todos os que conheciam a lei e o direito. Os mais chegados a ele eram Carzena, Zetá, Adimata, Tarsis, Meres, Marcena e Memucã, os 7 príncipes dos persas e dos medos, que tinham acesso direto ao rei e se assentavam como principais do reino. Ele perguntou: segundo a lei, o que se deve fazer à rainha Vasti por não haver cumprido a ordem do rei Assuero, transmitida por meio dos eunucos? Então, Memucã disse na presença do rei e dos príncipes: a rainha Vasti não somente ofendeu o rei, mas também todos os príncipes e todos os povos de todas as províncias do rei Assuero, porque a notícia do que a rainha fez chegara a todas as mulheres, de modo que desprezarão o seu marido, dizendo: o rei Assuero mandou que a rainha Vasti fosse trazida à sua presença, mas ela não foi. Hoje mesmo, as princesas da Pérsia e da Média, ao ouvirem o que a rainha fez, dirão o mesmo a todos os príncipes do rei, e assim haverá muito desprezo e indignação. Se for do agrado do rei, que ele baixe um decreto real e que se escreva nas leis dos persas e dos medos e não se revogue, que Vasti fica proibida de comparecer à presença do rei Assuero, e que o rei deu o reino dela a outra que seja melhor do que ela. Quando este decreto do rei for proclamado em todo o seu reino, que é tão vasto, todas as mulheres darão honra a seu marido, tanto
as mais importantes como aos menos importantes. O conselho agradou tanto ao rei como aos príncipes, e o rei fez o que Memucã havia sugerido. Enviou cartas a todas as províncias do reino, a cada província segundo o seu modo de escrever e a cada povo segundo a sua língua, que cada homem fosse senhor em sua casa e que se falasse a língua do seu povo.